Era 1º de setembro de 1939. O sol ainda não tinha nascido sobre a Polônia, quando os primeiros tanques alemães cruzaram a fronteira. Sem aviso, sem declaração de guerra, só o barulho de metal e motor rasgando a madrugada. Em poucas semanas, um país inteiro seria apagado do mapa. E esse seria apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai ouvir a história da Segunda Guerra Mundial. Não só batalhas e datas, mas as decisões, os erros, os horrores e as reviravoltas que mudaram o mundo para sempre. Senta, respira fundo e vem comigo para entender como uma guerra desse tamanho foi possível. Precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1919, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado. E a Alemanha saiu dela, destruída. Não só militarmente, mas moralmente. O Tratado de Versalhes jogou sobre os alemães uma culpa enorme. Indenizações absurdas, perda de território, um exército reduzido a quase nada. O país mergulhou numa crise brutal. Inflação, desemprego, fome. Imagina isso, uma nação inteira humilhada, sem dinheiro, sem perspectiva. E aí aparece um homem com um discurso simples, cheio de promessas e cheio de ódio. Esse homem era Adolf Hitler. Ele apontou culpados, prometeu devolver a grandeza da Alemanha. E um povo desesperado o ouviu. Em 1933, Hitler chegou ao poder. E a partir daí, o mundo nunca mais seria o mesmo. Uma vez no poder, Hitler foi construindo a Alemanha que ele sempre sonhou. Militarizada, totalitária, expansionista. Ele acreditava que os alemães, os chamados arianos, precisavam de um espaço vital. Um território enorme, conquistado à força, às custas de povos que ele enxergava como inferiores. E o que o restante da Europa fez diante disso? Ficou olhando. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, sem disparar um tiro. Depois, Hitler exigiu uma região da Tchecoslováquia, chamada Sudetos. A tensão foi às alturas. Inglaterra e França, apavoradas com a ideia de uma nova guerra, se sentaram com Hitler na Conferência de Munique e fizeram o impensável. Cederam. Entregaram os Sudetos e pediram só uma coisa em troca: a promessa de que aquela seria a última exigência da Alemanha. Hitler prometeu e estava mentindo. Em 1939, ele virou os olhos para a Polônia. Inglaterra e França assinaram acordos militares com os poloneses, mas Hitler apostou que era blefe, que eles não teriam coragem. No dia 1º de setembro de 1939, os tanques cruzaram a fronteira polonesa. Dias depois, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Nos primeiros anos de guerra, parecia que só havia um protagonista: a Alemanha. A tática militar alemã era chamada de Blitzkrieg, a guerra relâmpago. Ataques rápidos, coordenados, que não davam tempo ao inimigo de reagir. Tanques, aviões e infantaria agindo juntos, como uma máquina. Com essa tática, os alemães varreram a Europa: Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda. E a França, que caiu em menos de 2 meses. Do outro lado do mundo, o Japão seguia o mesmo caminho, expandindo pelo Sudeste Asiático, dominando colônias de ingleses, franceses e holandeses. E então veio o momento que mudou tudo. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor, a base naval americana, no Havaí. Foi um golpe brutal, inesperado. Os Estados Unidos, que até então tentavam ficar fora da guerra, entraram com tudo. Existe um momento em toda grande história em que a maré vira. Na Segunda Guerra, esse momento tem nome e endereço: Stalingrado. Em junho de 1941, Hitler havia cometido seu maior erro. Ordenou a invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa
Mobilizou mais de 3 milhões de soldados. O objetivo era conquistar tudo em 8 semanas. Não aconteceu. O inverno chegou. Os recursos alemães foram se esgotando. E os soviéticos resistiram com uma ferocidade que ninguém esperava. A Batalha de Stalingrado foi o ponto de ruptura. Uma luta brutal, travada rua por rua, prédio por prédio. Durou meses. Custou aproximadamente 2 milhões de vidas. No final, os alemães foram cercados e se renderam. Era a primeira grande derrota do exército nazista. E o mundo inteiro percebeu: a Alemanha podia ser vencida. No Pacífico, a virada veio na Batalha de Midway, em junho de 1942. Os americanos destruíram 4 porta-aviões japoneses numa única batalha. A partir daí, o Japão nunca mais recuperou sua força. A partir de 1943, quem recuava era o eixo. Os alemães foram expulsos do norte da África. A Itália foi invadida pelo sul. Mussolini, o líder fascista italiano, foi capturado e morto por guerrilheiros. No leste, os soviéticos avançavam sem parar, reconquistando a Polônia, a Hungria, a Estônia. E então, veio o dia 6 de junho de 1944. A maior operação de desembarque da história. Milhares de soldados aliados cruzaram o Canal da Mancha e invadiram as praias da Normandia. Uma nova frente de guerra se abriu, e os alemães passaram a ser espremidos de todos os lados ao mesmo tempo. Em abril de 1945, os aliados entraram em Berlim. Hitler, escondido num bunker subterrâneo, percebeu que tudo havia acabado. No dia 30 de abril, ele cometeu suicídio. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição. A guerra na Europa havia terminado, mas no Pacífico, ainda não. As bombas e o fim, o Japão, estava destruído por dentro. Cidades em ruínas, economia colapsada, derrotas acumuladas em Guadalcanal, nas Filipinas, em Okinawa. Mas o governo japonês se recusava a se render. Os americanos sabiam que invadir o Japão, por terra, custaria milhões de vidas dos dois lados. E então, tomaram uma decisão que até hoje divide opiniões em todo o mundo. No dia 6 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, outra bomba caiu sobre Nagasaki. As explosões mataram entre 130 e 226 mil pessoas, a maioria civis. Mesmo assim, parte do governo japonês ainda resistia. Foi a invasão soviética da Manchúria, também no dia 9 de agosto, que deu o golpe final. Sem saída, o Japão anunciou sua rendição. No dia 2 de setembro de 1945, a bordo do navio USS Missouri, os japoneses assinaram o documento oficial. A Segunda Guerra Mundial havia chegado ao fim. 6 anos, 4 continentes, cerca de 60 milhões de mortos. Encerramento. 60 milhões de pessoas. É um número tão grande que é difícil de sentir o peso real dele. Mas por trás de cada número havia uma vida, um nome, uma família, um sonho que foi interrompido. A Segunda Guerra Mundial nos deixou lições que o mundo ainda luta para aprender. Sobre o perigo do ódio, transformado em política, sobre o que acontece quando boa parte das pessoas prefere olhar para o lado, e sobre o preço que a humanidade paga quando esquece sua própria história. Se esse conteúdo te tocou, de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que deveria ouvir isso. Se chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo episódio.